Olá meus amigos, olá minhas amigas, vocês já me conhecem, meu nome é Luiz Felipe Cirino e eu tô aqui para falar do texto dos professores David Trubeck e Mark Gallanter, acadêmicos autoalienados. A gente conversou bastante sobre esses autores na aula passada e vimos que esses caras são os picas da galáxia no estudo do direito e desenvolvimento. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o artigo. Antes de entrar no conteúdo escrito do artigo, vou falar um pouquinho sobre algumas considerações gerais sobre o trabalho aí feito pelos professores Trubeck e Gallanter. Tudo bem? Vamos lá, gente. Vamos passando aqui. Primeira coisa, gente, que vocês têm que saber. O texto é um texto muito crítico. Os autores fazem severas críticas ao estudo do direito e desenvolvimento no artigo que eles escrevem, parecendo sugerir que, neste campo jurídico, haveria um encerramento das pesquisas. Em outras palavras, os autores indicam que, da forma como o direito e desenvolvimento estava sendo estudado lá na década de 70, porque o artigo é de 1974, eles tendem a dar a impressão de que o estudo do direito e desenvolvimento seria encerrado. E assim foi, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, na verdade, a intenção deles, dos autores, não era encerrar o estudo do direito e desenvolvimento, mas sim transformar o estudo dessa disciplina em um projeto acadêmico para torná-lo, enfim, viável nas universidades americanas. Essa era a intenção dos autores, intenção essa que não foi atingida, ao menos não na década de 70. Na época da publicação do artigo, pessoal, o projeto acadêmico do direito e desenvolvimento estava muito ligado aos projetos de assistência e desenvolvimento, patrocinadas em essência ou por fundações assistenciais ou por agências governamentais. Havia, portanto, uma desnaturação do estudo do direito e desenvolvimento com a academia jurídica, o que era muito criticado pelos autores. Era justamente essa a intenção dos autores quando escreveram o artigo, fazer com que o direito e desenvolvimento estivesse mais próximo das universidades, e não só das agências governamentais e das fundações de assistência. Além disso, não havia à época instituições internacionais que se importavam com o estudo do direito e desenvolvimento, certo? Bom, infelizmente, ou felizmente, a depender do viés adotado, após a publicação do artigo escrito pelos professores David Trubeck e Mark Gallanter, houve o encerramento do estudo do direito e desenvolvimento nas universidades norte-americanas e nas universidades europeias. Naquela entrevista que foi concedida pelo David Trubeck à revista de direito da GV, ele fala que, na verdade, o artigo não foi a causa para o encerramento do estudo dessas disciplinas, mas sim o principal vetor desse encerramento. E por quê? Porque, como a gente vai tratar nas próximas aulas, no artigo houve uma grande deslegitimação dos estudos que até então tinham sido feitos pelos pesquisadores do direito e desenvolvimento. Após a publicação do artigo, os financiamentos foram encerrados e os pesquisadores não se tinham dado conta de quão necessários eram esses financiamentos para o desenvolvimento das suas pesquisas. Uma outra causa para o fim do estudo do direito de desenvolvimento relacionada com a publicação do artigo foi a desilusão com os projetos inicialmente desenvolvidos, que, por muitas vezes, facilitaram a ascensão de governos não democráticos e de governos autoritários. Vejam, o estudo do direito em desenvolvimento, como a gente viu na nossa primeira aula, relaciona a implementação de instrumentos jurídicos de países desenvolvidos em países subdesenvolvidos. Acontece que, em muitos desses países subdesenvolvidos, após o desenvolvimento de pesquisas de pesquisas do direito de desenvolvimento, foi implementado um governo autoritário, um governo não democrático, que atenta contra aquele fundamento primordial do direito de desenvolvimento, que é a promoção da dignidade da pessoa humana e também a promoção da liberdade das pessoas. Tudo bem? Gente, era basicamente isso que eu queria conversar com vocês nesta primeira aula. Relembrando, o artigo ele é muito crítico ao estudo do direito de desenvolvimento, considerado pelo David Trubeck como o vetor, como uma causa para o encerramento do estudo da disciplina nas universidades norte-americanas e europeias. Anos depois, já no novo milênio, praticamente, esse estudo foi retomado e hoje David Trubeck, especialmente, é um dos autores que mais estuda o direito e desenvolvimento. Mas lá na década de 70, que foi quando o artigo foi escrito,
a publicação desse artigo culminou com o encerramento desta área de pesquisa. Grande beijo a todos. Na próxima aula a gente volta com a análise das primeiras páginas do artigo. Tchau!